aprovada a redação final do projeto de lei do Poder Executivo que declara feriado municipal nos dias 18 e 19 de novembro deste ano, quando a cidade recebe líderes mundiais para o G20. Os parlamentares também aprovaram projetos de lei em primeira discussão, entre eles o que prevê a participação de produtores rurais e orgânicos do município em eventos organizados, patrocinados ou apoiados pela Prefeitura. Durante a sessão extraordinária desta quarta-feira, foi decidido que Madonna vai receber o título de cidadã honorária do município. Por falar em Madonna, o metrô anuncia esquema especial para a noite de apresentação da cantora na praia de Copacabana. Veja também, quem passar pela Central do Brasil vai poder tomar vacina contra a gripe. Família de Coatis invade casa no Itaiangá, no idioma que promove inclusão social e faz a diferença no mercado de trabalho. O Dia Nacional da Libras é comemorado em 24 de abril, porque foi nessa data, em 2002, que uma lei federal reconheceu a língua brasileira de sinais como um meio legal de comunicação e de expressão. Uma língua que, inclusive, agora faz parte da minha identidade, né? Eu agora me considero uma surda bilíngue. É agora, no CRN2. Boa noite. A Câmara Municipal aprovou uma política de incentivo ao futebol feminino. A situação dos hospitais federais no Rio de Janeiro também foi apresentada durante a sessão desta quarta-feira. O presidente da Comissão de Saúde anunciou para a próxima semana, dia 29 de abril, uma audiência pública para tratar desse assunto. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram a redação final do projeto de lei do Poder Executivo que declara feriado nos dias 18 e 19 de novembro de 2024, quando será realizado o G20, o encontro que reúne as 19 maiores economias do mundo. O feriado não contempla comércio de rua, bares e restaurantes, hotéis, shopping centers, teatros, cinemas e pontos turísticos. Aprovados em segunda discussão o projeto de lei que inclui o Dia do Adestrador de Animais Domesticados no calendário oficial da cidade e o que torna obrigatória a oferta de turmas femininas em escolinhas ou projetos de futebol que recebam recursos públicos. É um projeto que tenta criar condições iguais para a prática do esporte, do futebol, tanto quanto meninos e meninas. Então, ele vem no sentido, na verdade, de criação de política pública de incentivo ao futebol feminino. Esse esporte que, como Vossa Excelência, melhor que muitos aqui nessa casa sabe, é uma parte importante da identidade carioca e dos brasileiros. Ter condições, né, de dar dignidade, de fazer com que elas tenham confiança, né, que estão no caminho certo do que elas escolheram. Né, ter gente aqui dentro dessa casa de leis que as apoia e as está junto com ela é muito importante. Durante a sessão foi decidido que Madonna será homenageada pela Câmara Municipal. O projeto de decreto legislativo dos vereadores César Maia e Carlo Caiado concede o título de cidadã honorária do município à Rainha do Pop, que se apresenta no dia 4 de maio na praia de Copacabana. Os parlamentares também aprovaram projetos de lei em primeira discussão, entre eles o que prevê a participação de produtores rurais e orgânicos do município em eventos organizados, patrocinados ou apoiados pela Prefeitura. Ainda em primeira discussão foram aprovados o projeto de lei que inclui no guia oficial e no roteiro turístico do município a atividade do voo livre, o que elabora o programa de prevenção e conscientização sobre a sífilis e sífilis congênita e o projeto de resolução que transforma em permanente a Comissão de Combate ao Racismo. Durante a sessão, o vereador Paulo Pinheiro falou sobre a situação dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Os dados são assustadores. A produção não chegou, nesse último ano, não chegou a 45% do que deveria ser. Ou seja, 100% produziu 45%. Tivemos ainda quase 60% de ocupação de leitos, 40% de leitos fechados, 593 leitos fechados nesses hospitais. Por que estão fechados? Porque falta material, faltam profissionais e precisam obras de infraestrutura nesses hospitais que nunca tiveram. Também passou em primeira discussão o projeto de lei que institui o programa de prevenção ao diabetes nas escolas e creches públicas da cidade.
É uma doença crônica que acomete até mesmo crianças, adolescentes, e quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais rápido começa-se o tratamento daquela criança e daquele adolescente, e com isso evita-se sequelas como amputações de membros, insuficiência renal crônica e a pessoa tendo que fazer hemodiálise e várias outras doenças. Olha só, o Metrô-Rio anunciou um esquema especial para quem for ao show da Madonna, marcado para as 9h30 da noite. Para a ida, a concessionária orienta que os passageiros desembarquem na estação Siqueira Campos. Na volta, as 3 estações do bairro, Arco Verde, Siqueira Campos e Cantagalo, estarão abertas para embarque até às 4h da manhã de domingo. Não será permitido o transporte de grandes volumes, caixa de isopor com gelo, garrafas de vidro, vasilhames, fogos de artifício, cadeiras de praia, bicicletas, skates, patins, patinetes, overboards e pranchas de surf. Susto na zona oeste do Rio. Um bando de coatis invadiu uma casa no Itaiangá. Pelo menos 15 bichos apareceram revirando a lavanderia de uma casa em busca de comida. A dona do imóvel contou que no ano passado um coati já andava rondando a residência e a família o alimentou uma vez. E aí outros foram chegando. O coati é mamífero, possui um nariz comprido, um corpo alongado, com patas que lembram as dos ursos. São animais muito úteis para escaladas em árvores. Mede cerca de 75 centímetros e vive em bandos de 4 a 20 indivíduos. É um animal diurno. O Corpo de Bombeiros explicou que equipes são acionadas para salvamento ou contenção desses animais quando estão em perigo ou ameaçando alguém. Segundo o biólogo Isaac Asimov, os coatis estão presentes em todos os biomas brasileiros. Muitas vezes a área de vida desses indivíduos inclui tanto ambientes naturais dentro da floresta quanto ambientes urbanizados, onde existem restaurantes, churrasqueiras, casas vizinhas atrás de alimento fácil. E muitas vezes essas áreas ficam sendo o núcleo da área de vida desses indivíduos. Então é muito importante que eles não sejam alimentados, porque eles passam a utilizar cada vez mais aquelas áreas. E a própria interação do coati com os humanos também podem trazer problemas, principalmente ao risco do ser humano ser atacado. Amanhã e depois tem ação de prevenção à dengue, zika e chikungunya em 7 bairros das zonas Norte, Sul e Oeste. Irajá, Bangu, Freguesia, Santa Cruz e Jardim Botânico são alguns dos locais onde os agentes de saúde vão atuar. Um levantamento da Prefeitura mostra que até o dia 13 de abril deste ano foram eliminados ou tratados mais de 520 mil recipientes que poderiam servir de criadouro do Aedes aegypti. A gente lembra que a vacina contra a dengue está disponível nos postos de saúde da capital para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A seguir, a gente continua falando de saúde, porque foi montado um ponto de vacinação contra a gripe na Central do Brasil. No Dia Nacional da Libras, comemorado nesta quarta-feira, você vai ver as principais leis criadas pelos vereadores do Rio para facilitar o dia a dia de quem sofre de deficiência auditiva na capital. Segundo o IBGE, são cerca de 100 mil cariocas. A gente já volta, é só um minuto, hein? O CRN2 está de volta falando sobre o combate à gripe, porque mais um ponto de vacinação começou a funcionar nesta quarta-feira aqui na capital. Quem passar pela Central do Brasil amanhã vai poder ser imunizado. O atendimento acontece das 8 da manhã às 5 horas da tarde. A partir da semana que vem, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde estarão por lá às terças e às quintas no mesmo horário. O objetivo é facilitar o acesso e estimular a imunização. Qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade pode tomar a vacina contra a gripe na cidade do Rio. Além dos postos móveis, como este na Central do Brasil, o imunizante está disponível nas 238 unidades de atenção primária do município. Olá, pessoal. O tempo hoje, quarta-feira, ficou estável aqui na cidade do Rio. Não houve registros de chuva. O dia foi com predomínio de céu claro. A temperatura máxima registrada agora à tarde foi de 38 graus em Guaratiba e a umidade relativa do ar ficou abaixo dos 30% em alguns pontos da cidade agora no período da tarde. Para essa noite, devido à passagem de uma frente fria em alto mar, há previsão de aumento da nebulosidade na cidade e amanhã, com a passagem dessa frente fria e o transporte de umidade do oceano para o continente,
Há previsão de chuva fraca em pontos isolados nos períodos da tarde e da noite. O dia será com predomínio de céu nublado e a temperatura máxima prevista para amanhã é de 29 graus. Para mais informações, siga as nossas redes sociais e baixe o aplicativo Cor.Rio. E nesta quarta-feira, 24 de abril, é celebrado o Dia Nacional de Libras, a língua brasileira de sinais. A Câmara Municipal do Rio aprovou várias leis em benefício de pessoas com deficiência auditiva, como a acessibilidade em concursos públicos do município e a presença de um profissional de Libras para atendimento em equipamentos da cidade. Hoje celebramos o Dia da Língua Brasileira de Sinais. Roberta é uma das mais de 100 mil pessoas surdas do Rio de Janeiro. Para a jornalista, o aprendizado de Libras foi fundamental para conquistar independência e desenvolvimento profissional. Mesmo sendo uma surda reabilitada, usuária de próteses auditivas, aprender Libras, para mim, foi fundamental. Porque a Libras, ela não só é mais uma língua que eu aprendi, com estrutura e gramática próprias, mas é uma língua que, inclusive, agora faz parte da minha identidade, né? Eu agora me considero uma surda bilíngue. Surdos oralizados aprendem a falar o idioma nativo, podem ou não usar aparelho auditivo, fazer leitura labial e, por isso, acabam sendo confundidos com pessoas ouvintes, como é o caso da Roberta. Surdos sinalizados usam apenas a língua de sinais oficial do país, no caso do Brasil, a Libras. De acordo com o IBGE, dos cerca de 10 milhões de brasileiros surdos, apenas 22,4% sabem usar a língua de sinais. O surdo, sendo visto enquanto sujeito linguístico, entende-se que precisa de uma comunicação, de uma língua em comum para essa comunidade. Material didático-pedagógico que seja oferecido em Libras. A Libras na sala de aula, a Libras nos serviços públicos de atendimento ao público. Jadson não é surdo e nem tem ninguém surdo na família. Aprendeu Libras quando ainda era adolescente na igreja que frequentava. Hoje ele é professor do idioma e exerce um trabalho de comunicação completo e inclusivo. Na verdade, eu tenho outras formações, né, também. Eu atualmente estou trabalhando também como ator e em alguns espetáculos. A gente está com um espetáculo maravilhoso, que o nome do espetáculo é Meu Corpo Está Aqui, que é uma proposta de pessoas com deficiência em cena. Eu sou o único ator sem deficiência em cena. Na verdade, eu dialogo com um ator surdo e a gente vai dialogando com todo o elenco, sabe? Vocês querem saber como é que é? Como é que seria essa relação, essa troca? Só um minutinho. Vocês vão entender, não vai precisar do Jadson não. Desde 2017, a Câmara do Rio já determinava que os organizadores de grandes eventos instalassem técnicas, painéis e equipamentos voltados à acessibilidade dos deficientes visuais e auditivos no município. A deputada estadual Élica Takimoto, que é surda e desde os 20 anos só ouve com aparelho auditivo, ressalta a importância desse tipo de recurso. Você aprender uma língua diferente, isso mexe com o teu cérebro, né, fica mais ativo, então é bom de todas as formas. Agora, Libras, aí a gente está falando de incluir uma comunidade que há muito tempo sofre por essa exclusão. O vereador João Mendes de Jesus é o presidente da comissão especial instalada com a finalidade de acompanhar, estudar e analisar a utilização de Libras pela administração pública municipal, visando a acessibilidade de surdos e mudos. Há uma dificuldade quando eles vão para o serviço público, na assistência social, por exemplo, vai ao CRAS, não tem lá alguém que fale a língua de sinais. Então é difícil a comunicação do surdo por conta das pessoas não estarem realmente alocadas no serviço público em posições que possam dar um atendimento qualificado para esse indivíduo. A Câmara de Vereadores disponibiliza intérpretes em todas as sessões plenárias, solenidades e eventos realizados no Palácio Pedro Ernesto. A Rio TV Câmara transmite as cerimônias com traduções simultâneas no idioma. Então entrará de forma imediata a votação da emenda de número 1, que requer quórum de maioria absoluta. Foram os parlamentares cariocas que estabeleceram normas de acessibilidade aos candidatos surdos nos concursos públicos realizados pelo município, obrigaram instituições de ensino preparatórias para o Enem ou de ingresso em faculdades a ministrar aulas que atendam pessoas com deficiência auditiva, incluíram Libras no currículo escolar da cidade, instituíram o Programa Municipal de Assistência aos Familiares de Deficientes Auditivos para ensinar Libras a essas pessoas,
Exigiram a presença de um profissional de Libras para atendimento ao público nas agências bancárias, posteriormente em todos os equipamentos municipais, determinaram que todos os sites públicos tenham acessibilidade e estabeleceram o direito à presença de um intérprete de Libras para acompanhar consultas de pré-natal, trabalho de parto e consultas pós-parto de mulheres surdas, entre outras leis. O Dia Nacional da Libras é comemorado em 24 de abril, porque foi nessa data, em 2002, que uma lei federal reconheceu a língua brasileira de sinais como um meio legal de comunicação e de expressão. Muita gente confunde e chama Libras de linguagem. É a língua brasileira de sinais, um idioma completo, com gramática, estrutura, regras próprias, regionalismos e, claro, não é universal. É muito importante para que os surdos possam se comunicarem. Então, eu acho que nós precisamos cada vez mais dar visibilidade a esse dia, dar visibilidade aos intérpretes de Libras e a esse dia tão importante. E olha, está marcada para amanhã, quinta-feira, uma audiência pública para discutir o Carnaval de Rua do Rio. O encontro acontece a partir das 10 horas no plenário do Palácio Pedro Ernesto e será transmitido ao vivo pela página da Rio TV Câmara na internet. Cadernos de encargos, regulamentação de patrocínio, entre outros assuntos, serão discutidos durante a audiência pública proposta pela presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, a vereadora Mônica Benício. Foram convidados para participar do encontro representantes da Prefeitura e da Rio Tour. Bom, e o CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Reportagem Especial. Hoje falamos sobre o novo plano diretor. Pela primeira vez na história, o Rio de Janeiro incluiu um capítulo sobre as favelas no documento que vai nortear o desenvolvimento da cidade pelos próximos 10 anos. O planejamento foi construído pela Câmara de Vereadores depois de 2 anos de muito diálogo, escuta e participação dos moradores. E você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma excelente noite e até amanhã, hein? Tchau, tchau.